see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, a Monalisa Neves Sá. Ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Monalisa, sempre que a gente começa o programa, a gente quer saber um pouco da vida da personagem que vem aqui no nosso programa. Por que Engenharia Civil? Eu queria saber um pouco da sua história. Por que você escolheu Engenharia Civil para... Eu lembro que na campanha do Obama, na primeira campanha para presidente americano, ele disse que o mundo não precisa de tantos advogados, que o mundo agora precisa de engenheiro civil. Foi pensando nisso que você resolveu abraçar a profissão de engenheiro civil? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para que as pessoas me conheçam um pouco melhor, mas não foi muito assim uma escolha de sentimento, mas eu acertei na escolha. Segundo meus antepassados, ninguém tem origem nem de médico, nem de engenheiro, nem de dentista. Eu simplesmente acompanhava o meu pai. E o meu pai, ele era um construtor mais pedreiro do que engenheiro. Então, assim, eu muito pequena sempre acompanhava ele nas suas pequenas obras, nas suas pequenas reformas, ampliações das nossas casas. Então, assim... Ele era um mestre de obras. Era, que antigamente eram difíceis os engenheiros, eram mais mestres, né? Então, assim, e minha mãe sempre dizia, menina, vai para casa, lava a louça. E eu, no lado do meu pai, ajudando a fazer uma massa, uma brincadeira de menina, de criança. E isso eu fui crescendo e fui esquecendo esse meu princípio. E quando eu cheguei no terceiro ano, que fica aquele alvoroço da adolescência, em que eu vou me inscrever para fazer o vestibular. E veio assim na mente uma lembrança forte da minha infância, de que a minha mãe dizia, menina, vem para a cozinha. E eu dizia, não, mamãe, eu prefiro estar com o papai na construção. Aí eu voltei para os meus professores e disse, qual é a profissão que traz a construção? Não só de casas, mas de grandes obras. Aí é a engenharia civil. Eu disse, pois é esta bendita que eu vou me inscrever. E eu acertei, realmente passei em engenharia civil e não me arrependi. Estava realmente... Desculpa, você não tem irmão? Você não Tenho, tinha? Tem irmão. Tenho Mas irmãos. ele também acompanhava você? Não. Todos estavam assistindo televisão, brincando normalmente, e eu estava ao lado do meu pai. Então, assim, ainda bem, eu digo sempre hoje, quando eu conto esse meu passado, que ainda bem que naquele momento da minha escolha, eu acertei numa lembrança de infância. Então, assim, várias vezes eu digo às pessoas que quando você quer realmente saber quem você é, o que você quer fazer, reporte-se às coisas que lhe davam mais alegria na sua infância. E eu era muito alegre ao lado do meu pai, nas brincadeiras da construção, né? E hoje eu realmente me dedico à minha profissão por gosto. Agora, por que você é de Fortaleza ou é de algum município do Ceará? Não, eu sou de Aquiraz. De Aquiraz. Né? Inclusive... quando eu passei na faculdade, eu passei aqui na faculdade em Fortaleza, né? Quando eu passei com 2 anos, eu fui transferida para o Rio Grande do Norte, para a Federal de lá. E então, a minha vida foi só mesmo em engenharia. Nunca pensei em fazer um outro tipo de curso, mas sempre lá, ao concluir os estudos, a vontade era voltar para exercer a profissão no interior. Porque a gente, quando é do interior, a gente se forma e tende a ir para a capital. E o meu conceito não, o meu conceito é que a gente, do interior, traga o conhecimento para o próprio interior, onde a gente nasceu e se criou. Aí é Aquiraz o município onde você está querendo reconstruir esse seu trabalho? Hoje eu estou no Eusébio, mas é porque o Eusébio também fazia parte do Aquiraz, né? Ele se emancipou há 24 anos atrás, então assim, quando eu estava no Aquiraz, o Eusébio era do Aquiraz. E hoje ele é município e eu estou no Eusébio, né?
Mas você também tem trabalhos aqui em Fortaleza, dentro dessa área. Tenho, né? tenho. Tanto eu exerço a engenharia civil no Eusébio, com obras lá, como aqui eu sou supervisora de uma obra chamada Vila do Mar, de Fortaleza. Como é essa obra Vila do Mar? Era ali no Pirambu? É isso? Ele engloba os 3 bairros de Fortaleza, Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará. É uma intervenção urbana de 5 quilômetros, mais ou menos por volta de 5 quilômetros. Então, assim, ela tem N processos de engenharia lá dentro, tanto em construção, como em urbanização, como intervenção na parte de ambiental. Então, assim, é um vasto leque para a engenharia civil. E como todos nós sabemos, no começo do século XX, no ano 1900, Fortaleza tinha apenas 40 mil habitantes. Somente depois, 40 anos depois, Fortaleza passou para 250 mil habitantes. Fortaleza hoje tem 3 milhões e 470 mil habitantes. Isso significa dizer que eu não consigo mais divisar onde é e que termina Fortaleza e onde é que começa a Grande Fortaleza. Por exemplo, o Eusébio, ela está praticamente incorporada dentro da Grande Fortaleza. No seu pensamento, um município bem atrelado à Fortaleza como é o Eusébio, o que ele é na realidade? Ele é um grande dormitório, ele é um município que está caminhando para se tornar uma cidade independente. Tudo no Eusébio é do bom e do melhor, ou é apenas uma vitrine que a gente enxerga quando passa e pelaquela avenida que foi agora duplicada? Assim, quando eu morava realmente no Aquiraz e ele fazia parte do Aquiraz, a característica dele, como era uma localidade do Eusébio, ele era praticamente sítio. É tanto que quando ela se emancipou, para perder aquela característica de sítio, demorou, né? Demorou acho que 2 gestões para poder ter um pouco mais de calçamento, ter um pouco mais de infraestrutura. Agora, teve uma expansão muito grande em termos de condomínios horizontais, por conta, acredito, do fácil acesso de estradas para chegar à Fortaleza. Então, o que acontece lá hoje? Hoje, você passa por ele e você vê belas casas. Mas se você não adentrar no Eusébio, você não vai conhecer o município em si. E dá sempre aquela característica de ser uma cidade dormitório. Mas lá nós acreditamos que tem muito mais a população de baixa renda, moradores locais que nasceram e se criaram lá, do que essas pessoas de classe média alta que estão adotando o Eusébio como cidade. Eu vejo lá como um potencial de desenvolvimento muito grande, mas que precisa sim de uma reformulação urbana para que ela seja atrativa não só de dormitório, ela tem que ser um atrativo de desenvolvimento sustentável. Então, assim, para isso realmente precisa de um pouco de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento interno. Eu, como ando muito nas localidades, vejo que ela precisa sim se desenvolver como cidade e não como um anexo de Fortaleza. Antigamente, quando se morava num sítio, se morava no paraíso. À noite, observamos as estrelas e de dias e temos aquele clima maravilhoso que o sítio dá, né? Mas com a violência que existe hoje no mundo, como é que é o município do Eusébio em termos de segurança? Há uma segurança ou o Eusébio continua sendo aquele município também que de vez em quando a gente vê no noticiário e que os sítios são invadidos e as pessoas ficam apavoradas e acabam fugindo de lá, como eu tenho exemplo de pessoas que fizeram isso? A Eusébio vendeu uma ideia de segurança e de bem viver, certo? É tanto que as pessoas escolheram o Eusébio para morar. Só que, além dos sítios, que antigamente eram feitos só com cercados simples, com arames, eles não eram assaltados, e hoje, mesmo ele ter se transformado em muros altos, os próprios condomínios com seguranças eletrônicas, eles são assaltados. Então, assim, realmente deu uma estagnada na escolha do município por conta da segurança. Eu acredito que seja porque a cidade é muito mal iluminada, a estrutura urbana em termos de calçada, calçamento, em termos de infraestrutura, de esgoto, de água, ela é precária.
Então, o que Água também? Água também. Porque dá a impressão de que Eusébio tem muita água, de que é água fácil. Não, nós temos ainda dentro do Eusébio, em épocas de seca, que não é como as secas profundas, mas lá existe sim, os poços secam e carros-pipas precisam abastecer as cisternas das casas, quando tem cisterna. Quando não, as pessoas pegam os seus baldes ainda. Parece assim que eu estou falando de um interior bem longínquo. E não, é aqui, bem pertinho da capital. Então, lá, a CAGES ainda não tem uma abrangência grande. Então, assim, isso favorece a marginalidade, isso favorece as pessoas acharem um local fácil de esconderijo. Então, se trabalhar a iluminação, uma infraestrutura, né, uma parte de urbanização, tanto quem está escolhendo o Eusébio para morar, como os moradores, que são mais merecedores de um conforto melhor do que as próprias pessoas que estão escolhendo o Eusébio, eu acredito que essa parte da segurança, ela possa ser mais bem trabalhada. E a saúde pública lá no Eusébio vai bem, obrigado? As pessoas, quando me perguntam isso, e eu dou a minha resposta, elas vêm com a resposta meio contrária. Elas dizem que o Brasil, a saúde, ela está em falência geral. Mas eu não vejo a saúde do Brasil em comparação com a saúde do Eusébio. Porque nós temos o Eusébio, uma cidade pequena, onde os recursos são fartos per capitamente, certo? Então, o que acontece? Se cada gestor tomar conta da sua cidade, a saúde do Brasil, consequentemente, irá melhorar. Então, o que nós temos no Brasil são abandonos gerais de cidades pequenas, de médios e de grande porte. A de grande porte, ela é um pouco mais difícil de se administrar, mas eu acredito que um trabalho específico de gestão, de descentralização e de honestidade, a gente conseguiria melhorar ainda mais. Então, assim, lá no nosso município, as pessoas chegam a faltar remédios, chegam a faltar médicos, chega a gestantes não poder ter filhos lá, porque se for parto cesáreo, muitas vezes não tem ainda o anestesista e são transferidos para Fortaleza. Eu acho isso inadmissível para uma cidade pequena, na eleição passada, acredito que tenha tido 24 mil eleitores, esse ano deve chegar a 30 mil, numa extensão de 44 mil moradores. Eu acredito que se a gente tomasse conta de uma forma responsável, a gente não estaria com tantos problemas na saúde do Eusébio. Mas a educação básica, que é o município responsável por isso, inclusive as creches, já existe lá no município e as crianças estão sendo bem tratadas. Essa semana mesmo, a revista Veja publicou e disse que a educação vai muito bem no Brasil do ponto de vista dos pais, porque os pais estão satisfeitos com a educação que o Brasil tem. Que eu não acho que isso seja verdade, né? O Eusébio trata bem os seus alunos? A visão de pai e de mãe, né? Que eu sou mãe, tenho 2 filhas. Hoje, a vida das pessoas, elas estão muito atarefadas. Então, muitos pais hoje precisam de escolas para deixar os seus filhos. Elas não estão ainda atentas para o local onde elas estão deixando seus filhos. Elas querem um local para deixar e buscar, aonde elas possam estar seguras no seu trabalho e a sua criança segura no seu local de estudo. Eu vejo a educação não como um local para deixar os seus filhos e as crianças, não. Eu vejo como formação de cidadão. Dizer que os índices de lá são ruins, não são. Mas eu acredito que, dentro de uma forma geral, os índices eles precisam ser trabalhados de uma forma mais eficaz, para poder mostrar um grau de ampliação para mais crianças. E não só simplesmente o quantitativo que elas estão na escola. Eu quero ver o sentido qualitativo. Eu quero saber o que nós temos dentro do Eusébio de Educação que leva a uma criança que iniciou seus estudos nos ensinos e eles vão chegar numa faculdade pública. Eu acho que o objetivo de um município é você criar cidadãos onde eles consigam crescer e se formar e aplicar os seus ensinamentos, todos os seus aprendizados dentro do próprio município. Eu não consigo enxergar o município levando crianças até escolas públicas, levando depois as faculdades particulares e nós transformando aqueles profissionais para dentro do nosso município. Eu não vejo essa visão interna de educação dentro do município. E dentro do município você enxerga a condição dos jovens se empregarem lá mesmo
e não ter que deixar o município para arranjar emprego em outra cidade ou aqui mesmo em Fortaleza? Vejo muitos, porque nós temos lá várias empresas, várias indústrias que já naturalmente já sustentam a própria cidade. E muitas delas falam que, infelizmente, não podem aproveitar a mão de obra local por falta de qualificação. Então, assim, muitas empresas têm lá, agora poucas são as pessoas que são empregadas, a não ser aquelas de qualificação simples. Isso aí a gente pode até dizer que muitas pessoas estão empregadas. Agora, cargos de um pouco mais de qualidade, eles não são preenchidos com cidadãos do Eusébio. Sempre traz pessoas de fora para... pessoas de fora. E para assumir, porque realmente não tem. Porque realmente não tem. Porque para os empresários, mão de obra próximo é mais em conta, é mais barato para eles, porque diminui vários custos. Então, assim, eles não têm o interesse de buscar de fora. Eles só vão buscar de fora por conta que lá a gente não tem uma qualificação profissional voltada para aquela específica indústria, para aquela específica empresa que tem lá. E quais são as maiores indústrias que tem lá no Eusébio? A que todo mundo conhece é a Fábrica Fortaleza, é uma das grandes, né, que até hoje nunca optou em se mudar, né, do município. Nós temos também o Café Santa Clara, que também é de lá. Nós temos uma empresa que a gente pode, comparado a essas outras, ela é uma empresa nova. Nós temos a Progearte de estruturas em construção civil, né, em grandes estruturas metálicas. Então, assim, nós temos a Gráfica Cearense. Isso são as grandes, mas pequenas tem, assim, inúmeras mesmo. Mas, e o comércio? Como é que é o comércio do município? Não, eu não vejo comércio lá. O que Por que é? Incrível, né? As minhas conclusões, né? Isso são opiniões. Isso é a minha opinião. Certo. O que eu acho? As pessoas que estão empregadas no município e algumas empresas que abrem lá, elas não são propriamente do local. Elas recebem a sua receita e elas voltam para as suas cidades, que no caso são as circunvizinhas. A mais próxima é Fortaleza, mas nós temos Caucaia, nós temos Aquiraz, que também trazem emprego para as pessoas dentro do Eusébio. Então, o seu capital, eles são investidos em locais vizinhos e não dentro da cidade. Então, a gente precisa também de umas políticas públicas voltadas para que as pessoas que recebem o dinheiro do município, tanto em empresas como na própria prefeitura ou Câmara Municipal, que elas voltem ao comércio interno. Porque as pessoas abrem as empresas e elas não veem lucro e elas acabam fechando, né? Porque as pessoas não aplicam o próprio dinheiro na cidade. De qualquer maneira, você colocou duas linhas. Ou o Eusébio é uma cidade que as pessoas vão para dormir, né, como cidade dormitório, ou uma cidade de emprego, né? Mas esses dois indivíduos, o que dorme vem trabalhar na outra cidade e o que trabalha vem dormir na outra cidade, aí isso significa dizer que fica vazio o comércio, a praça, né? Mas talvez não seja por falta exatamente de um equipamento de comércio, de um grande shopping center, de uma universidade, de alguma coisa nesse porte que possa atrair esse povo para esta cidade? Olha, ela é uma cidade estratégica em termos de localização. Se realmente tivesse atrativos para levar universidade, faculdade, tivesse shopping center, tivesse até um próprio grande supermercado, que eles tivessem, as pessoas que moram lá, elas vêm fazer as suas compras básicas aqui. Eu acredito que se estivesse na proximidade de lá, com certeza eles iriam utilizar o comércio local. Agora, o porquê que esse desenvolvimento não chegou lá, eu não posso acusar, né? Mas eu acredito que a gente precisa de pessoas comprometidas com a localidade, com o Eusébio em si, para trabalhar em prol de trazer realmente grandes investidores para o local, para que a gente possa frequentar o próprio Eusébio. Quando você fala em pessoas para trazer para esse local, você está falando de políticos, né? Falando em político, eu fico me lembrando do que sempre nos fala aqui o nosso professor, o doutor Adolfo Marinho, que é nosso colega aqui, e que ele diz que o mundo está caminhando para a mulherização. Ele diz isso, mas eu tenho notado, certo, que ainda existem muito poucas mulheres que preferem e que entram na política partidária. Por que é, Mona Lisa, que a gente vê tão poucas mulheres, muito poucas em relação à quantidade de eleitoras que tem? Mulher não acredita em mulher?
Não, eu não vejo por esse ângulo. Eu vejo o seguinte, que aos poucos nós estamos se inteirando um pouco melhor da sociedade que nós vivemos. A gente ainda está muito presa a uma educação, a uma criação que nos foi dada e vem de geração em geração. Nós vemos aos poucos quebrando os tabus. Então, até que ponto a gente acredita no nosso potencial? Certo? Então, à medida que que as mulheres vão descobrindo o potencial e que ela pode contribuir, ela vai aos poucos entrando na vida pública, ela vai ocupando cargos de empresas com um porte maior. Ainda existe a diferença de salário, mesmo ocupando os mesmos cargos, mas a gente acreditando que se a gente consegue administrar um lar, onde esse lar por si só ele é complexo. Nós temos filhos, nós temos marido, nós temos as secretárias para administrar dentro de casa, nós temos um orçamento muitas vezes pequeno e que temos que trabalhar dentro de casa com o que temos e não pode faltar nada. Então, quando a gente toma esse conceito de que a gente administra uma casa, de que ser do lar não é simples, você tem que ser capaz para isso e você transfere uma responsabilidade de uma mãe, de uma dona de casa, para um órgão público, para uma empresa privada. Quando a gente veste esse conceito, a gente acredita na gente e a gente vê os resultados. Então, eu acho que a gente precisa primeiro acreditar no nosso potencial. Acreditando no nosso potencial, a gente passa esse potencial para o vizinho, a gente passa o potencial para o nosso chefe e a gente vai galgando um espaço maior. Porque a gente nota aqui também que a juventude, ela olha assim um político com uma cara que não é uma cara muito boa, né? Porque a gente vê todos os dias nos noticiários, né? Esse mundo político cheio de corrupção e a gente imagina que o próximo também será um corrupto, ou pelo menos ele vai se... E como é que a gente pode tirar isso da cabeça? Porque eu não estou preocupado com as pessoas que estão ficando velhas, né? Porque essas vão embora, né? Para o além, muito em breve, né? Daqui a 50 anos, né? Quem tem hoje 70, né? Quem tem hoje 70 só vai viver 130, é muito pouco ainda, né? Mas essa juventude precisa mudar. Como é que a gente deveria fazer para ensinar os nossos jovens que é de importância fundamental o papel político, eles mesmos participando da vida pública e sabendo eleger os nossos novos governantes, principalmente agora que nós vamos ter eleição para o município, que a gente mora aí no município, né? É sim. O meu conceito é que a gente reclama muito e colabora muito pouco. Então, o que dentro da minha sociedade, que eu vivo numa sociedade onde eu tenho uma abrangência. Então, aonde eu chego nessa abrangência, aonde eu posso transmitir o meu conceito? O meu conceito é que reclamar e falar de quem está na política é muito simples. E o mal, ele sempre vence porque ele é insistente, ele é persistente. O bem, ele é acomodado. Ele não investe, não está me fazendo mal, para mim está bem. Está bom, tudo vai surgir, tudo vai chegar na hora. Então, assim, na política não pode ser assim. Na política a gente não pode apenas criticar, a gente tem que colaborar. E para colaborar a gente tem que participar. Todos nós somos políticos. Realmente, o que nós vimos antigamente era que uma política ela era feita de pessoas mais velhas, pessoas que tinham cargos por vários e vários anos. Hoje esse perfil ele já está mudando. Porque vem lá do Senado romano, sim, né? Você vê o perfil hoje, já não está mais o perfil igual a antigamente. Então, assim, os jovens eles precisam entrar realmente e colaborar como pessoas que dizem assim, a gente pode mudar isso. Então, antigamente ninguém via tantos escândalos. Mas os escândalos aconteciam, eles só não tinham chegado aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. Então, por que hoje a gente escuta? É porque a tendência é que as coisas vão mudando, certo? A modernização vai chegando e o que acontece com os nossos jovens? Eles estão participando do que acontece. Antigamente a gente não participava. Então o pessoal diz, porque antigamente a gente não tinha acesso. Então hoje nós temos acesso, nós temos meios, nós podemos mudar. Então a política, a gente precisa não dar um voto de confiança nos que estão aí.
A gente precisa realmente ver as histórias passadas, a vida pregressa de cada um, e se não tem, oferte o seu nome. Porque, no mínimo, você não vai trabalhar para a pessoa errada, você não vai votar na pessoa errada, você vai votar em si. E você vai dizer assim, você hoje, eleitor, tem uma oportunidade de votar em um novo, em algo diferente. Se o que está aí já fez, já prometeu e não cumpriu, então faça o seguinte, eu estou ofertando o meu conhecimento e a minha vontade política para poder a gente tentar mudar. Então, chega de reclamar, a gente tem que participar. É isso que eu passo para as pessoas que estão no meu redor. Então, aos poucos a gente vai aderindo, mesmo sem gostar, as pessoas estão sendo conquistadas a entrar na política, porque nós somos políticos desde que nascemos. Com certeza. Monalisa, infelizmente o nosso tempo passou rápido, né, nossa conversa, e você tem 1 minuto para as considerações finais aqui no programa Destaque da FGF TV. Bem, eu agradeço a oportunidade, como já tinha dito no começo, e que eu espero que as minhas palavras tenham servido de exemplo, de modelo para as pessoas que gostariam de escolher uma profissão hoje, que elas repensem, elas não escolham aleatoriamente, elas se reportem a um passado onde ela possa exercer a profissão que ela realmente ame, para que ela possa se transformar num profissional perfeito. E que nós não vamos, a partir de hoje, usar a política como profissão. E que nós podemos ser profissionais e nós podemos ser políticos. E que, através dessa união, a gente possa transformar o município, a cidade, por que não dizer o nosso Brasil. Obrigada. Ok, agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos. Se você quiser acompanhar, nós temos um portal na internet, que é o youtube.com/FGFIES, onde você assiste este e outros programas gravados e produzidos aqui no canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.